Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, a festa da Páscoa é tão importante para a nossa fé, que ela se prolonga solenemente na liturgia por 8 dias e depois por mais 50, para que aqueles acontecimentos da Quinta-feira Santa, da Sexta-feira Santa, também do sábado, domingo da ressurreição, possam ser compreendidos no seu valor tão importante e tão abrangente para a nossa vida de fé. Hoje, esse acontecimento que nós chamamos Páscoa já está muito bem registrado na Sagrada Escritura, já é muito bem celebrados por muitos povos e nações, já é ensinado na catequese, na liturgia, na teologia, e nós temos maior facilidade para ter contato e entender este grande mistério. Mas não foi assim com os discípulos, que até então estavam com Jesus, o Verbo encarnado, o ungido de Deus. De repente, o Mestre lhes é tirado pelo horror da cruz, e agora ele ressuscita. Levou tempo e muita ação do Espírito para que os discípulos pudessem compreender todos estes acontecimentos.
Por isso que o domingo da ressurreição torna-se também um grande aprendizado de fé. E toda vez que nós celebramos a Eucaristia, celebramos a Páscoa do Senhor. Na semana passada nós aprendíamos que o primeiro elemento importante para compreendermos a ressurreição é a palavra de Deus. No Antigo Testamento, a palavra, pela boca dos profetas, anuncia a vinda do Messias, anuncia as promessas de Deus de salvação. No Novo Testamento, as promessas e as profecias se cumprem em Jesus Cristo. Então a palavra é que nos dá a certeza de que tudo aconteceu conforme a vontade de Deus, conforme a obediência do Cristo, conforme a ação do Espírito. Também nós estamos lendo na primeira leitura o livro dos Atos dos Apóstolos, porque Jesus deu do seu Espírito para que eles continuassem a obra da salvação. Na semana passada, Pedro fazia um discurso testemunhando tudo aquilo que ele viu de Jesus. E agora nós já vemos Pedro realizar muitos milagres, converter pessoas, atrair multidões. Então nós temos que agradecer, porque o Espírito Santo, que foi dado aos discípulos para continuar a missão, também nos foi dado no dia do nosso batismo e confirmado no dia do nosso crisma, para que a gente faça parte do discipulado de Jesus, da igreja do ressuscitado. E aí nós vamos descobrir a segunda grande força da ressurreição, o testemunho daqueles e daquelas que acreditam. As mulheres que foram e viram o túmulo vazio, os discípulos que confirmaram e agora reunidos em Jerusalém, recebem a visita de Jesus ressuscitado. Cada vez que a palavra é proclamada, cada vez que nós nos reunimos em nome do Cristo, ele vem ao nosso encontro, ele se faz presença na nossa vida. E a primeira coisa que Jesus traz é a paz. Ele não precisa bater a porta para entrar, porque havia dito, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele tira o medo e de novo oferece a paz. Então dá aos discípulos o seu Espírito. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E a missão da igreja, o que perdoardes na terra, será perdoado no céu. O que não perdoardes, será retido. Aí nós voltamos lá na Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu a Eucaristia. E vamos entendendo o terceiro grande sinal da ressurreição de Jesus. Uma vez ressuscitado e depois, quando celebramos a festa da Ascensão, ele volta glorificado para o Pai. Agora sua presença real no nosso meio vai ser o seu corpo e o seu sangue. Tomai este pão, é meu corpo, tomai este cálice com vinho, é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Palavra proclamada, a comunidade reunida e a Eucaristia celebrada são os grandes sinais da ressurreição. Para quem não conviveu com Jesus, para as gerações que viriam depois, para todos aqueles que também recebendo o Espírito precisam viver a Páscoa de uma vida nova, a Páscoa do compromisso com o reino de Deus, a Páscoa da salvação. Por isso que ninguém pode ficar de fora. E nesta ocasião da primeira aparição, Tomé não está com eles. Ao aparecer, então Jesus se apresenta aos discípulos ressuscitado. Mas como vão viver a fé os que não estavam lá, os que não estavam presentes? Pois bem, a partir daquele momento, Jesus institui o domingo como o dia de celebrar a Páscoa, e no próximo domingo ele volta, de novo se coloca no meio dos discípulos. Agora Tomé está com eles. Agora Jesus vai olhar para Tomé,
e permitir que ele faça a experiência do ressuscitado. Talvez a gente poderia pensar Jesus dando uma bronca a Tomé. Como? Você não estava aqui semana passada? Aonde você estava que não estava com os outros? Danadinho, não entendeu nada do que eu disse. Agora pode ir embora, já apareci. Não, o Cristo tem um propósito de ressuscitar para todos. Ele olha para Tomé e diz: vem aqui, põe a mão nas marcas do meu prego, põe as mãos na marca da lança que abriu meu peito. Você acreditou porque me viu, Tomé? Ele faz uma profissão de fé bonita, meu Senhor e meu Deus. E Jesus conclui: bem-aventurados os que crerão sem terem visto. Somos nós e todos os que vieram depois. São aqueles e aquelas que, recebendo o Espírito Santo no batismo, formam a igreja e vão continuar vivendo a experiência do ressuscitado, a experiência do sacrifício da cruz que liberta de todo pecado, da luz da vida nova que nos dá a graça de vivermos conforme a vontade de Deus. Depois de Tomé, tantos os outros que viriam se encontrariam com Cristo. Falo e repito, na força da palavra proclamada, na força da comunidade reunida, na força da Eucaristia celebrada. Jesus diz que tantos outros sinais foram realizados, mas estes foram escritos, guardados, para que a gente acredite que ele é o Filho de Deus e para que, acreditando, nós tenhamos vida em seu nome. Agora compreendemos o mistério da Páscoa, morrer para o pecado e ressurgir para a vida em Deus, a vida nova. João, na segunda leitura, fez essa experiência de ser levado pelo Espírito, achou que estava morto, mas o Filho do Homem pediu que também ele registrasse tudo, para deixar para as gerações futuras este grande mistério de fé. Papa João Paulo II, que já faleceu e que é santo, instituiu este domingo como domingo da Divina Misericórdia. Aquele Cristo que se entregou por nós, que acolheu Tomé na segunda semana da ressurreição, é o Cristo que continua fazendo jorrar do seu peito a água e o sangue para a nossa salvação. Cantamos no Salmo: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. E a misericórdia do Senhor é eterna por causa daqueles e daquelas que têm fé, por causa daqueles e daquelas que testemunham a ressurreição, por causa daqueles e daquelas que permitem que o Cristo continue a realizar a Páscoa para a salvação de todos. Que Ele ilumine as nossas vidas e que seu Espírito esteja sobre nós. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, seu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, sepultado, seu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.